Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Hoje daremos sequência mais um vídeo da série intitulada Rascunhos sobre as arranhaduras da contemporaneidade, uma fala sobre o sujeito em carne viva. Lembrando, mais uma vez, que a nossa fala terá um tom ensaístico, a nossa fala terá um tom provocativo, a nossa fala terá um tom poético, a nossa fala terá um tom esteticamente desagregador. A intenção aqui será sempre de suscitar reflexões que nos dias de hoje é fundamental, é algo raro e algo necessário. Assim como a água que está se escasseando, a reflexão se faz rara e também se faz necessária no sentido de que nós possamos compreender a complexidade do momento em que nós estamos vivendo. No vídeo de hoje, nós falaremos da civilização. Nós falaremos da civilização nos questionando se não estamos vivendo uma situação em que tudo que dá sustentação ao processo civilizatório, de alguma forma, está entrando em decomposição. Nós falaremos da civilização nesse estado de puidez, onde os pilares que sustentam esse processo civilizatório pode ser que estejam em ruínas. Vamos falar do tempo, vamos falar do passado, do presente, sempre no sentido metafórico, no sentido simbólico, no sentido profundo, suscitando, como eu falei inicialmente, a reflexão. Vamos então iniciar o nosso vídeo propriamente dito. O presente é uma espécie de casca de ovo. Uma casca de ovo eclodida pelo passado. E quanto ao futuro? O que é o futuro? O futuro é uma espécie de serpente prene de asas, prene por asa, para retornar ao ninho. Se conseguíssemos acessar a biblioteca de Nínive e interpretar as suas tabuletas, enfim chegaríamos à conclusão de que não passamos de barro amassado em narrativas nas quais somos meros pintos pelados. Mas longe chegaram os egípcios na luta pela sua eternidade. E quanto a nós, nós investimos toda a nossa energia apenas para nos orgulharmos das nossas curtas memórias eletrônicas, acessada hoje apenas quando do interesse dos nossos pastores e suas hábeis cobranças pelo dízimo sagrado. Enfim, o passado não é em si mesmo limpo e nem todo o presente é sujo. Às vezes estamos presos demais ao futuro.
Então iniciamos fazendo essa introdução provocativa do nosso vídeo reflexivo que dá sequência à série, essa série que nós intitulamos Rascunhos sobre as arranhaduras da contemporaneidade, uma fala sobre o sujeito em carne viva. Muito bem, se há um inconsciente coletivo, conforme preconizava Jung, e eu acredito que sim, que há esse inconsciente coletivo, então se há, ora estamos embriagados pela égide dionisíaca, e aqui valemos pelo que comemos ou pelo que bebemos, ora somos as presas das mesmas águias que devoraram o fígado de Prometeu. Aqui valemos menos que uma lamparina acesa, pois deveríamos estar conformados com a escuridão. De fato, de um certo modo, estamos de máscaras no mesmo baile que um dia ocultou a verdadeira face de Nero ou a face de Calígula. Estamos de máscaras num baile onde se oculta a verdadeira face de Santo Agostinho ou de São Tomás de Aquino, de Napoleão Bonaparte ou de Hitler, de São Francisco de Assis ou de Madre Teresa de Calcutá. Se olharmos com profundidade para o Brasil de hoje, para o Brasil de agora, a partir dessas premissas arquetípicas, com e por quem estamos ajoelhados? Que máscaras estamos usando? Que arquétipos estamos sendo? Ou que arquétipos estamos servindo? Se voltarmos os nossos olhares com profundidade para o mundo atual, haveremos de ver as condições atuais em que levaram no passado o uso das fogueiras como castigo às bruxas. Estamos vivendo uma repetição arquetípica das condições do mundo atual, que no passado criaram fogueiras em que se atiraram corpos de pessoas taxadas de bruxas. Ou, mais recentemente, estamos diante de uma situação similar, parecida ao que nos levaram para a Segunda Guerra Mundial. Estamos assistindo a roda da história se posicionar, trazendo de volta essas memórias que não foram trabalhadas pelo coletivo, pelo inconsciente coletivo, pela psique coletiva da humanidade. Veja só, a polarização. Vivemos num mundo dividido. O Brasil está dividido. Então, a polarização que deveria ser substituído pela problematização. Ao invés de polarizar, teríamos que problematizar as condições em que nós vivemos. Mas nós estamos apenas entrando numa polarização cega. E essa polarização cega
demonstra claramente que não há mais espaço para o diálogo. Essa polarização cega, não há mais espaço para o civilizatório, para a convivência civilizatória. Estamos perdendo, portanto, aquilo que já era tênue e que agora, de certa forma, se torna cada vez mais puído. As condições, os pilares que davam ou que ainda dão sustentação ao que nós estamos chamando, ou que nós ousamos chamar de civilização. Então, essa polarização, que é uma das características do momento em que o mundo está vivendo, e que nos lembra as condições que nos levaram à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, demonstra, entre outras coisas, que perdemos a pele. E se perdemos a pele, é porque nós passamos a viver em carne viva. Tudo nos é ofensivo, tudo nos espinha, tudo é muito melindroso. Não há espaço, condição para um diálogo. Principalmente um diálogo onde se toca em questões profundas. Porque corremos para a polarização, corremos para os extremos. E quando você está no extremo, você é cego, porque você só vê o teu lado. Você perde a condição de compreender o outro lado. Lembremos que a realidade é múltipla, não é um lado. São múltiplos lados, múltiplas faces, que a gente pode resumir, por uma questão didática, em dois lados. Se há dois lados, temos que ver a realidade como de fato ela é, e não extremando, nos condicionando a ver apenas o lado que nos interessa. De modo que essa é uma situação complexa, uma situação delicada. É, portanto, nessas condições, onde o tecido civilizatório se torna puído, que as máscaras caem. E se as máscaras estão caindo, os lobos se desvencilham da pele de cordeiro. Se for verdade que estamos assistindo o ruir, o puir dos pilares que dão sustentação à civilização, digo mais especificamente da civilização brasileira, a nossa realidade, trazendo para o nosso prato, para a nossa farinha, então é verdade que as bases das catedrais e dos templos estão também a ruir. E se eu estou falando dessas bases que dão sustentação às catedrais e os templos, será que isso explicaria, por exemplo, a razão pela qual muitos cristãos do campo denominado evangélico, percebendo do desgaste que está havendo no discurso, na pregação das promessas, inclusive das promessas da vinda do Messias, diante desse desgaste e do afã de preservar as suas conquistas, que são materiais, que são terrenas, resolvem substituir o discurso da paz e da tolerância por um discurso belicoso? Será que estamos assistindo exatamente isso? O desgaste do discurso, da pregação, da promessa de uma vida melhor, do paraíso, e no desespero estamos abandonando o púlpito,
a espiritualidade, para nos entranhar numa luta ou num sentimento de intolerância, de ódio? Isso explicaria o abandono da Bíblia pela arma de fogo? Isso explicaria o abandono do púlpito pelos palanques eleitorais? Isso explicaria que o bolsonarismo é uma espécie de germe da talibanização das igrejas cristãs no Brasil? Olha a complexidade do momento em que nós estamos vivendo. E aí, trazendo o segundo Freud para essa discussão, quando ele fala do mal-estar na civilização, ele pergunta: quais os meios que a civilização utiliza para inibir a agressividade que se lhe opõe, torná-la inócua ou talvez livrar-se dela? Ele responde: sua agressividade é introjetada, internalizada. Ela é, na realidade, enviada de volta para o lugar de onde proveio. Isto é, dirigida no sentido do seu próprio ego. Aí é assumida por uma parte do ego que se coloca contra o resto do ego, como superego, que então, sob a forma de consciência, está pronta para a punhação contra o ego a mesma agressividade rude que o ego teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos a ele estranho. Nós somos, por natureza, agressivos. A agressividade há um caráter animalesco. A civilização, portanto, é uma condição, é uma promessa de que guarde aí a tua agressividade, porque eu vou te dar algo em troca. Você vai usufruir da civilização. E quando essa civilização e quando essa promessa não se cumpre, aí essa agressividade que foi devolvida lá para o ego, que fica internalizada com o indivíduo entalado com essa agressividade. E no momento em que essa civilização, o processo civilizatório, se torna uma frustração, se torna uma decepção, o que esperar dessa agressividade? Será isso o que está presente nos discursos hoje? Nos discursos da intolerância? Estamos canalizando essa agressividade para uma nova cruzada? A tal luta entre o bem e o mal? Quando se fala, por exemplo, o cidadão do bem, o que é o bem? O que é o mal? E aqui está o perigo muito grande, porque o que aconteceu nas cruzadas na Idade Média? Em nome de um suposto bem, de uma justificativa, não há como dizer que os cruzados, no final, não se converteram no próprio mal. Eles, se entendendo como do lado do bem, praticando o mal, em nome do bem. Então, essa é uma armadilha arquetípica, vamos dizer assim, que nós podemos estar caindo. Porque a cruzada contra o mal pode exatamente reverter-se contra nós. Ou seja, nós podemos nos transformar nos piores seres, porque há uma agressividade que está engasgada dentro de nós
e que, sob promessa de um mundo melhor, estamos, de alguma forma, entendendo que temos que manter essa agressividade controlada. Mas quando se chega à conclusão de que esse bem-estar não é possível, é uma utopia, é uma utopia que precisa novamente ser reinventada, recriada, ressignificada. Então nós estamos vivendo uma situação complexa e perigosa à medida em que o pacto civilizatório se rompe. Não há mais espaço para o diálogo. Não há mais espaço para o entendimento. E numa situação de polarização, como é que se resolve isso? A história sabe muito bem disso. Nas guerras. Então, quando um lado não consegue conviver com o outro lado, do ponto de vista ideológico, como é que se constrói uma nova ordem mundial? A história está repleta de fatos através de uma guerra. Então, estamos nós caminhando para uma guerra? Se estamos, é porque esgotamos os tecidos civilizatórios, os processos civilizatórios. E aí? A que se presta a espiritualidade? Como é que estamos usando a palavra de Deus, o nome de Deus? Para nos empurrar para o abismo? Deus está a serviço disso? Eis, portanto, a complexidade do momento em que nós estamos vivendo. Sem dúvida, uma das tragédias está em curso no momento, reside no fato de que, com facilidade com que se aponta o mal, é muito fácil você apontar o culpado, porque essa agressividade, essa luta entre o ego e o superego gera o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é insuportável. E como é que vamos fazer com isso? Projetar a culpa no outro. Apresentar a Madalena, cada um com a pedra na mão para apedrejá-la. Vamos apedrejá-la? Não é o momento da sabedoria de se perguntar quem não tem erro, quem não tem pecado, que se atira a primeira pedra? Não é o momento de uma reflexão profunda nesse sentido? Então, com a facilidade que nós apontamos o mal e com a facilidade com que nós nos dispomos das fontes de energia, de toda a nossa fonte de energia para combater o mal, sem, entretanto, compreender que, no final, o resultado dessa cruzada consistirá em não resultar nenhum bem, posto que tudo que era bem foi consumido à medida que se lutava contra o mal. Ou seja, nessa luta, nós podemos perder o nosso equilíbrio, perder a nossa racionalidade e nos transformar em qualquer monstro. Assim como os cruzados chegaram a comer, a devorar muçulmanos feito churrasco, assado no espeto. É para isso que estamos caminhando? Onde estão verdadeiramente os sábios desse momento? As pessoas que pensam. Nos deixar envenenar pelo ódio, mesmo numa pregação, quando você se deixa ser picado pelo ódio, ali já não é mais o bem.
E, aliás, as transformações que nós estamos passando, que é de natureza não só social, não só política, mas há uma transformação de ordem geofísica, cosmológica. Então, se os polos da Terra já não estão mais para onde nós apontávamos, como é que o bem está para o mesmo lugar que nós apontamos? Como é que o mal permanece no mesmo ponto que nós apontávamos como antes? Então tudo virou de ponta cabeça. E nós precisamos ter a capacidade, a humildade de reconhecer que nós possamos vir cometer erros no nosso processo de avaliação, inclusive que eu posso estar incorrendo agora. Mas, como eu disse, a minha intenção aqui é gerar reflexão. E não aceite nada como verdade. Porque a verdade, ela é contextual. E sendo a verdade contextual, só é verdade é quem tem a força e o poder de tornar algo como verdadeiro. Estamos vivendo isso. Cada um quer impor à força o seu pensamento. E o resultado disso poderá nos levar a um conflito numa escala mundial, numa escala planetária, o que não é bom para ninguém, nem mesmo para aqueles que acham que está do lado certo e que por achar que está do lado certo quer combater o mal, e ao combater o mal vai perder a sua condição de estar bem, porque faz parte do movimento de transformação. Não há como você entrar na água sem se molhar. Não há como você entrar na chuva sem se molhar. Não há como você ir para o inferno sem voltar com a cabeça virada. A realidade é um espelho. Para onde quer que nós olhemos, podemos alterar a nossa imagem, impactada pelo que vemos. Então sejamos sábios, sejamos serenos, estejamos atentos. Só o amor salvará a gente da solidão da terra e da nossa própria solidão. Um abraço, espero que você tenha gostado. Com esse vídeo nós encerramos a série de 3 vídeos que nós gravamos com o título, que eu vou aqui chegar aqui ao ponto de dizer, a nossa série que se encerra hoje é a série sobre rascunhos sobre as arranhaduras da contemporaneidade, uma fala sobre o sujeito em carne viva. Um abraço, até o próximo vídeo reflexivo. Obrigado, continue nos acompanhando, compartilhe, mande para os seus amigos se você gostou. Um abraço e até a próxima. Tchau.